Olá, muito bem-vindos. Vou esperar um pouquinho, só alguns minutinhos aqui para a gente começar, enquanto o Instagram avisa o pessoal aí que a gente está entrando. Para quem já tá conectado, por favor, me digam se vocês me escutam bem. Dá um joinha aí se vocês estão me escutando bem, por favor. Todos me escutam bem? Dá um joinha pra mim, pessoal. Me ajudem aí. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira live de 2021. É um prazer para mim estar fazendo essa live. E haja coração, né? Que a gente teve uma semana bem intensa no mercado, foi uma semana muito positiva. Eu já vou falar um pouquinho para vocês. Eu vou esperar mais 15 segundinhos só para ver se tem mais gente para entrar e a gente já começa, tá, pessoal? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Carvalho, eu sou assessora de investimentos da RV4, sou responsável pelo escritório aqui de São José dos Campos. E vamos começar falando do assunto da semana, né? Eu acho que não tem muito como fugir desse assunto. Onde essa bolsa vai parar, né? Eu acabei de olhar aqui, na verdade, cada hora que eu atualizo sobe mais um pouquinho. A gente começou o ano com uma semana, assim, realmente muito forte na bolsa, tá? A gente começou o ano com... A bolsa estava mais ou menos em 118.500 pontos e a gente está batendo aí mais de 124 mil pontos hoje, então a gente teve uma alta de mais 5% na bolsa essa semana, é uma alta realmente bastante expressiva, e assim, parece que não teve crise, né? A impressão que dá é que realmente não tem mais coronavírus, não tem mais recessão econômica, a bolsa ela tá subindo realmente de uma maneira muito forte. E quando a gente olha para esse cenário, né, bolsa batendo aí 124 mil pontos, quase 125 mil pontos, e muitos clientes nos perguntam, e aí, quero entrar, não dá mais para ficar de fora, quero entrar. O que a gente tem sempre falado para os nossos clientes, e acho que é extremamente importante a gente ponderar, é que assim, subiu muito, né, a gente não tem como falar que não, a bolsa subiu muito, mas quando você olha para um cenário onde a gente tem, eu puxei esses dados de hoje, tá? Aproximadamente 1,5% da população somente cadastrada na bolsa, e aí você olha para um cenário onde Estados Unidos, por exemplo, tem 55% das pessoas cadastradas em bolsa, Japão, número do Japão anotei aqui, 43% das pessoas cadastradas em bolsa, e com uma taxa Selic em 2%, é até um movimento natural que a gente tenha cada vez mais pessoas entrando na bolsa, porque não tem, né, muita... Hoje, ou você corre um pouco de risco, ou vai ser muito difícil você ter boas rentabilidades, né? Então, aquele cliente que era mais conservador, ele está começando a olhar para a bolsa com outros olhos, ele está começando a olhar para a bolsa como uma alternativa de investimento, porque senão ele não vai conseguir ter rentabilidade, muitas vezes nem corrigindo a inflação, né? E por falar nela, a gente teve aí a prévia do IPCA acima de 1% em dezembro, né? Então, quando você olha para uma situação onde você tem inflação subindo, uma situação onde você tem taxa Selic, né, em 2% e assim, sem muitas perspectivas de aumentar, e você não tem tanta opção assim, você acaba olhando para a bolsa de uma maneira diferente. E isso explica um pouco dessa alta que a gente está tendo em bolsa. O mercado realmente está bem otimista. E a gente teve aí, na verdade, no mundo inteiro, bolsas subindo na primeira semana do ano. Enquanto isso, a gente teve, na verdade, essa semana a gente falou que parece que foram 2 semanas em uma, porque quando você olha para a taxa de juros, na segunda-feira a gente começou o primeiro dia útil do ano com a curva de juros futura caindo absurdamente. Assim, a gente tinha títulos pré-fixados muito abaixo do que vinha tendo, que já não era muito, né, já estava baixo, e realmente caiu muito. A curva de juros, de uma maneira geral, subiu um pouquinho ao longo da semana. Então, eu peguei aqui, por exemplo, a curva para 2024, começou a semana sinalizando 5,1% em 2024 de taxa Selic e subiu para 5,6%.
Quando você olha uma curva um pouquinho mais longa para 2027, ela começou a semana em 6,4 e subiu para 7. Então, na média, a gente teve aí as curvas de juros subindo um pouco, mas o que é normalmente é um pouco diferente do que costuma acontecer. Geralmente a gente tem curva de juros subindo, bolsa caindo. Dessa vez a gente teve curva de juros subindo e bolsa subindo também, né? Então, o cenário econômico, ele realmente tá, assim, ele tá positivo, mas tá no momento de muita cautela. Porque com a bolsa nesses níveis e a gente tem aí essa tendência de taxa de juros, a gente está tendo realmente muito cuidado e muita cautela na hora de entrar em bolsa, tá, pessoal? E aí, o que a gente tem feito muito, né, com os nossos clientes e acho que vai acabar sendo, ainda é um caminho, né? A gente tem procurado produtos alternativos, por exemplo, os CRAs, os CRIs, que são isentos de imposto de renda, e a gente ainda tem algumas emissões bem interessantes de empresas que têm rate AAA, por exemplo, que só para ter como efeito de comparação é o mesmo rating de um banco Itaú. Então, empresas que são muito sólidas, empresas que são muito boas, que estão emitindo e que a gente consegue chegar aí em IPCA mais 4, IPCA mais 4,5. Quando você olha para um IPCA, por exemplo, de dezembro, que foi mais de 1%, isso traz um retorno bem positivo para a carteira dos clientes. Então, a gente segue nessa pegada, a gente já está fazendo esse trabalho de colocar bastante produto, de 15%, 20% de produtos atrelados à inflação, né, usando o índice de inflação, e a gente continua fazendo isso porque a gente acredita realmente que se proteger de uma possível inflação e ter uma rentabilidade que vai garantir aí bem acima do CDI, ela é bem interessante e pode ser uma ótima alternativa, e principalmente para quem não quer correr tanto risco, né? Então, além da bolsa, a gente ainda tem algumas alternativas no crédito privado para não correr tanto risco, tá? Além dos CRAs e dos CRIs, uma alternativa que pode ser interessante para quem pode abrir mão de liquidez são os COIs. O que são os COIs, né? Os COIs é você investir, muitas vezes até mesmo em renda variável. Na verdade, eles são um misto, aí é um produto que mistura renda variável e renda fixa, que você pode ter todo o retorno de alta, mas com capital protegido, ou até mesmo garantindo um retorno mínimo, né? Então, você consegue aí, de repente, ter um produto que você vai garantir um retorno mínimo e você pode, na alta, ganhar bastante. Então, é uma forma de você começar a investir em renda variável, uma forma de você começar a investir em bolsa, né, sem correr o risco de perder seu capital. Então para aqueles clientes que são mais conservadores, que querem começar a arriscar para buscar um pouco mais de rentabilidade, também pode ser bastante interessante. Então, falando um pouquinho de produto, essas são algumas das alternativas que a gente tem para poder tentar melhorar a rentabilidade diante de uma taxa Selic de 2% ao ano, né? E aí, falando ainda de expectativas, o que a gente tem, o que está acontecendo no mundo, que a gente está olhando com muito carinho, na verdade todos os analistas e economistas estão olhando e é o que está na lupa, né? Primeiro, a questão das vacinas. Então, hoje a gente já tem um cenário mais positivo para as vacinas, vários países já começaram a vacinar, o governo do estado de São Paulo essa semana soltou uma previsão aí de começar a vacinar ainda em janeiro desse ano. Então, se a Anvisa aprovar e se tudo der certo, pode ser que o estado de São Paulo comece a vacinar já, agora esse mês ainda. Além das vacinas, a gente tem na pauta, né? E aí, olhando especificamente para Brasil. Para Brasil, a gente tem 3 assuntos que meio que estão juntos, eles não vão ter como escapar, e eu acho que esses assuntos são os assuntos que vão nortear o que vai acontecer esse ano na nossa bolsa e na nossa economia. Quais são eles, né? Que eles são a nossa salvação e nosso risco ao mesmo tempo. Primeiro, risco fiscal. O Brasil, a gente teve, né, um incentivo na economia muito grande, mas a gente acabou gastando muito mais dinheiro do que tinha para gastar. Então, a gente tem ainda um risco fiscal muito grande, e esse risco fiscal ele pode ser diminuído dependendo das reformas estruturais que forem para o Congresso aprovar, né? Então, dentre essas reformas, reforma administrativa, reforma tributária, enfim, tem uma série de reformas que precisam voltar para a pauta, porque essas eram reformas que estavam previstas para 2020, mas que por conta do coronavírus elas meio que ficaram congeladas, e essas reformas precisam voltar para a pauta. Mas, pelo que tudo indica, isso só vai acontecer depois que a gente tiver a eleição da Câmara, né? Então, a gente está esperando aí como vai ser as cenas do próximo capítulo, para a gente realmente entender o que vai acontecer em relação às nossas reformas, tá? E, bom, eu acho que falei um pouquinho de bolsa, falei de IPCA,
Falei de curva de juros, falei um pouquinho de CRI-COI, que são produtos alternativos aí para quem não quer correr tanto risco. Falei um pouquinho das expectativas e eu vou falar agora rapidinho, porque eu só tenho mais um minutinho. Eu vou falar um pouquinho sobre um grupo que a gente criou essa semana. Na verdade, a gente começou fazendo isso para os clientes da RV4. Então, se você não é um cliente da RV4, procura um dos nossos assessores para você passar a ser e poder ter acesso a esse grupo. Mas essa semana a gente criou no Telegram um grupo exclusivo de renda variável e exclusivo para os clientes da RV4, tá? Então, se você tem interesse em saber mais sobre renda variável, sobre bolsa, momento de entrar, momento de sair, esse grupo vai ser exclusivo para isso. Então, lá a gente vai ter muitas dicas sobre renda variável, muitas dicas de operações, tá? Então, a gente tem várias casas de análise que nos apoiam, então a gente vai estar divulgando o material dessas casas dentro desse grupo. Então, se você não é cliente da RV4, procura um dos nossos assessores, ou me procura, procura um dos nossos assessores pra gente poder te ajudar, tá? Com isso. E se você já é cliente da RV4 e ainda não entrou nesse grupo e tem interesse em renda variável, tem interesse em saber mais de bolsa, procura o seu assessor, pede para ele te incluir nesse grupo, tá? Então lá, esse grupo tá recheado de informação. Para quem quer trabalhar com bolsa, não dá para ficar de fora desse grupo, tá, pessoal? Então lá realmente a gente vai pôr muita informação. Todos os dias tem operação, tem oportunidade, tem muita coisa lá nesse grupo. Então não dá para ficar de fora. Bom, eu acho que é isso, meu tempo já acabou, passou muito rápido hoje, mas eu queria agradecer a presença de todos. A gente vai deixar essa live salva no Instagram da RV4, então se você tem alguém que você acha que precisa saber dessas informações e que tem interesse em saber um pouquinho desse cenário ou queira saber mais, fala pra pessoa entrar lá, vai ficar salvo lá no IGTV e a gente se fala em breve. Semana que vem tem mais um resumo semanal. Bom final de semana pra todo mundo. Um abraço, gente. Feliz 2021, viu? Abração.